Traiu ou não traiu? Eis a questão. Oi, pessoal! E aí, já perceberam sobre qual livro vamos falar hoje? Traição, sem ter certeza. Claro, só podia ser o famoso Dom Casmurro, do Machado de Assis. Dom Casmurro é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. É uma obra que pertence ao realismo, então nós vamos encontrar muito pessimismo, muita ironia. Machado adora conversar com o leitor e adora também falar sobre a própria obra. Então encontraremos muita metalinguagem dentro desse livro. Bom, acho que a grande questão sempre comentada sobre o Dom Casmurro é sobre a traição de Capitu. E aí, será que ela traiu ou não traiu? E por que todo mundo fica com essa dúvida? Essa incerteza paira em nossa mente, porque o que nós temos aqui no Dom Casmurro, que foi publicado em 1899, é um narrador em primeira pessoa, assim como tinha acontecido lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você não viu Memórias Póstumas, vou deixar o link aqui embaixo. É o Bento Santiago, que é o nosso narrador, um narrador personagem, pois, como eu disse, a história é narrada em primeira pessoa. Ele é o nosso Bentinho. Já no início do livro, Bentinho vai explicar o porquê do apelido Dom Casmurro. Bom, ele diz que um dia estava voltando para Engenho Novo de trem. A história se passa no Rio de Janeiro, quando um rapaz ali do bairro começou a recitar versos. E o Bentinho, não que os versos fossem ruins, mas pelo balanço do trem, acabou cochilando. E não é que o rapaz ficou ofendido e lhe deu o apelido de Dom Casmurro? Casmurro significa teimoso, obstinado. Mas o Bentinho diz que seu apelido refere-se a uma pessoa fechada, metida consigo mesmo, e o Dom veio por ironia. Ele diz que se não achar um título melhor para o livro, vai ser esse mesmo, ou seja, ele fala com a gente sobre o próprio livro. Ele pratica metalinguagem. A casa de Bentinho no Engenho Novo foi construída exatamente igual à casa onde ele vivia na infância e na adolescência também, na rua de Mata-Cavalos. Agora, Bentinho é um homem de mais de 50 anos que gostaria de reviver o passado. A construção da casa do Engenho Novo, igualzinha à de Rua de Mata-Cavalos, não fez com que ele conseguisse reviver esse passado. Ele decide, então, escrever um livro contando sobre toda a sua vida. O narrador volta no tempo, então. Vai lá para o ano de 1857, quando ele ainda era um menino de 15 anos e vivia com sua mãe, Dona Glória, na rua de Mata-Cavalos. Quando ele ia entrar em sua casa, ele ouve uma conversa entre sua mãe, Dona Glória, e o agregado da família, José Dias. E o José Dias está perguntando sobre uma promessa que sua mãe fez, que era de Bentinho se tornar padre, se ela tinha desistido do cumprimento dessa promessa, porque o Bentinho andava de um lado para o outro com a vizinha, com a Capitu. Bom, quem era esse José Dias? Esse José Dias estava com a família há muitos anos, desde que o pai do Bentinho ainda era vivo e eles viviam na fazenda. Um dia o José Dias apareceu dizendo que era médico e até conseguiu salvar algumas pessoas na fazenda. Passou a trabalhar ali. Quando o pai do Bentinho se torna deputado e a família se muda para o Rio de Janeiro, José Dias vai junto. Mas não é que depois de um tempo começa a ocorrer uma onda de febres na fazenda e o pai do Bentinho pede para o José Dias resolver a situação. Aí é que o José Dias confessa que não era médico coisa nenhuma, que tinha mentido. Mas todo mundo já gostava dele, ele continua como agregado da família, inclusive quando o pai do Bentinho morre, e está na família até aquele momento, opinando e vivendo às custas da família do Bentinho, que era riquíssima por sinal.
E sobre o que se tratava essa promessa estranha da Dona Glória? Era o seguinte: a Dona Glória já tinha perdido um bebezinho, então ela fez uma promessa, que é a seguinte: se o seu bebê vingasse e fosse varão, ela daria um padre a Deus. E não é que Bentinho nasceu super saudável e estava vivinho da Silva até aquele momento? Pois é, o problema é que ela teria que mandar o filho para o seminário. Bentinho então teria que cumprir uma promessa feita pela sua mãe antes de seu nascimento. Olhem cada coisa. O fato é que Bentinho nunca tinha imaginado que entre ele e a Capitu pudesse haver alguma coisa. Ele vai pensar nisso exatamente quando houve a conversa entre José Dias e sua mãe, porque além de perguntar da promessa, José Dias faz questão de dizer que Bentinho anda de um lado para outro com a Capitu. Bom, Bentinho descobre então que sim, ele está gostando dela, e quando vai até a casa dela, eles são vizinhos, ele vê que Capitu estava escrevendo algo no muro. Tenta ver o que era, e ela escreveu Bento e Capitolina. Ah, Capitu é apelido. O nome dela, pessoal, é Capitolina. Bentinho disse que eles não precisaram dizer nada. O muro falou por eles. Capitu tinha nessa época 14 anos e não pertencia a uma família rica. O pai dela, Pado, aparece, meio que estragando aquele clima romântico. Bentinho vai contar para Capitu que José Dias lembrou a sua mãe da promessa de ir ao seminário. A Capitu vai sugerir que Bentinho convença José Dias a ajudá-lo a não ir para esse lugar, já que sua mãe respeita tanto a opinião do agregado. Bentinho de fato vai conversar com José Dias, e José Dias, pensando em acompanhar o Bentinho numa viagem à Europa, ou para estudar, ou para pedirem absolvição para o Papa, decide ajudá-lo. O nosso Bentinho ouve José Dias dizendo que Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Oblíqua, Bentinho não sabia o que era não, mas dissimulada ele sabia. Ah, sabia! E vai querer olhar profundamente nos olhos de Capitu para ver se eram olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ele vai chegar à conclusão de que eram olhos, na verdade, de ressaca, que assim como o mar em dias de ressaca, puxam tudo que está ao redor para dentro. Bentinho vai descrever o primeiro beijo dado por ele e Capitu. Tudo andava muito bem entre eles, mas, por mais que José Dias tentasse e Bentinho também, não tem jeito. Ele acaba indo para o seminário. O padre Cabral, que era amigo da família, ressalta que lá no seminário testariam a vocação do Bentinho, e se vissem que ele não tinha vocação nenhuma, dentro de 2 anos ele voltaria para casa e Dona Glória estaria livre da promessa. Lá no seminário, Bentinho conhece o que vai ser o grande amigo de sua vida. Ele conhece o Ezequiel de Souza Escobar. É o Escobar que vai dar a grande ideia que vai livrar o Bentinho do seminário. O Bentinho diz: espera aí, sua mãe prometeu um padre a Deus. Ela não disse exatamente que tinha que ser você. Bentinho conta isso para Dona Glória, que consulta o padre Cabral, que não sabia o que responder. Mas ele consulta o bispo e o bispo aceita. A Glória poderia então financiar os estudos de um órfão para que este se tornasse padre, e Bentinho estaria livre dessa situação. Escobar também não queria estar ali no seminário não, ele queria ser comerciante. Os dois acabam conseguindo sair do seminário, e Escobar se casa com a melhor amiga da Capitu, a Sancha. Bentinho vai estudar leis, e depois de formado, finalmente se casa com a Capitu, e os dois casais vão morar próximo. Escobar e Sancha acabam tendo uma filhinha, a Capituzinha, e Bentinho até sente ciúmes, porque a Capitu não engravidava, demora um bom tempo para eles conseguirem ter um filho, e era um menininho. Bentinho queria que Escobar batizasse a criança,
Mas tio Cosme já tinha se oferecido. O que Bentinho faz então é dar o nome de seu amigo, que é Ezequiel, a seu filho. O tempo vai passando e Bentinho continua morrendo de ciúmes da Capitu. E ele nos conta também que conforme seu filho vai crescendo, um dos seus passatempos favoritos era imitar as pessoas. E ele imitava bem todo mundo, principalmente o Escobar. Quando ele imitava o Escobar, a imitação era perfeita. Um dia, um criado da casa do Escobar vem trazer uma notícia bombástica. Escobar tinha morrido afogado. O Bentinho, como bom amigo, cuida dos preparativos do enterro, tudo para ajudar a Sancha, e prepara um discurso. Mas nesse enterro será o pior momento da vida do Bentinho. Ele observa que lá alguns homens choravam, e todas as mulheres, menos Capitu, que ainda por cima tenta esconder uma lágrima. Bentinho chega a uma conclusão. Chega à conclusão de que Capitu olhava para o morto com olhos de ressaca, como se quisesse puxá-lo para si. Bentinho chega à conclusão de que Capitu o traiu com Escobar. Acaba sendo um suplício fazer esse discurso. Depois que ele está em casa, ele vê que a Capitu está com o olho muito vermelho, com o rosto de quem tinha chorado muito. E ela diz que ela estava triste pela Sancha e pela Capituzinha. A partir daí, cada vez mais o Bentinho vai ter certeza de que sua esposa Capitu e seu melhor amigo Escobar foram amantes. E se você não gosta de spoiler, é melhor pausar o vídeo aqui e correr ler o livro. Quanto mais o tempo passava, mais Bentinho achava que seu filho ficava parecido com Escobar. Ele também vai achar que Ezequiel não é filho dele, que é filho de Escobar. E o menino, pai, amava o Bentinho e o Bentinho tentando se afastar dele. Até que um dia o Bentinho não aguenta e grita com o menino: "Eu não sou seu pai." Capitu fica chocada, pede explicações. E Bentinho diz que é isso mesmo, que não vai explicar coisa nenhuma. Eles conversam e Capitu sugere a separação. Nessa época não existia oficialmente o divórcio, mas é claro, podia ser feito um acordo entre eles, cada um vivia num canto, e seria então um casamento de aparências. Eles estariam separados. Isso então é decidido, porque o Bentinho, pasmem, já tinha pensado em se envenenar e envenenar o menino também. É decidido então que Ezequiel vai estudar na Europa e Capitu iria junto. Apesar das trilhões de cartas de Capitu, Bentinho nunca foi visitá-los. Ele vai algumas vezes para a Europa, mas só para disfarçar. Nisso, os anos vão passando, Quando Ezequiel já está adulto, ele vem visitar o pai, trazendo a notícia de que Capitu já estava morta. Bentinho decide então financiar os estudos do filho em Jerusalém. E lá o menino também morre, se é que podemos chamar de menino, porque ele também já era um homem. O fato é que Bentinho fica sozinho. Bentinho nos diz que teve muitas mulheres, muitas, mas nenhuma o fez sentir como Capitu fazia. Bom, mas e a questão da traição? Traiu? Não traiu? A gente tem que ficar atento a alguns pontos. Em mais de um momento dentro da obra, Bentinho diz que a sua imaginação é fértil, que ele transforma uma coisa pequena em uma coisa grande. Além disso, ele é advogado. Ninguém melhor para defender um ponto de vista, não? A questão é que nós temos só o ponto de vista do Bentinho e nenhuma prova concreta da traição. Capitu negou que traiu o marido. E todas as evidências de traição podem ser só coisas da cabeça de Bentinho, que era extremamente ciumento. Afinal, como ele mesmo diz, Capitu era muito mais mulher do que ele era homem. Antes de finalizar, eu gostaria de mandar um beijo para minha super leitora mirim, que acompanha todos os meus vídeos, a Duda, de 7 aninhos. Beijo, meu amor! Espero que tenham gostado, se inscrevam no nosso canal e
curtam o nosso vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau!